que todas as vezes que nós perguntamos para 98% dos cristãos o que é graça, eles respondem como favor imerecido. E de fato, graça é o favor imerecido. Mas ela não é só isso. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro capítulo 5, fala sobre a multiforme graça de Deus. Aonde Deus, na sua plenitude, distribui a sua graça. A Bíblia fala que os dons que a igreja recebeu foi mediante a graça de Deus, ou seja, a graça que nos salva é a mesma graça que nos capacita a viver a jornada. Eu não sei se você sabe, mas um Boeing 747, aquele grandão, ele precisa de muito combustível para fazer a sua decolagem. Mas ele precisa de mais combustível para se manter no ar. A mesma graça que nos tirou do império das trevas é a mesma graça que nós precisamos para continuar no voo, na jornada que Deus nos chamou para estar. E muitos de nós, ainda por não entender isso, não contamos com a graça de Deus. Paulo, quando vai escrever suas cartas, a maior parte das cartas paulinas, Paulo começa e termina suas cartas dizendo que a graça de Deus esteja sobre vocês. O que dá a entender que a graça não é só um cumprimento. Falando em cumprimentar, dá uma olhada para o irmão e fala, graça e paz, meu irmão. Que a graça e a paz esteja sobre você, porque você vai precisar dela. Você precisa dela. A graça de Deus é, de fato, o presente de Deus, mas é a presença de Deus e é a pessoa de Deus. E nós, por não entendermos isso, nós contamos com uma graça no momento da nossa salvação. E de fato, a Bíblia diz no livro de Efésios, é o texto mais conhecido. Quando falamos sobre graça na Bíblia, ele diz que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Não por obras para que ninguém se ensoberbeça. Muitos de nós acreditamos que a graça de Deus foi, de fato, a ação de Deus para nos levar até a Cristo. E sim, foi, mas ela não foi só liberada para isso. Foi muito mais do que isso. Foi para que no momento das nossas dificuldades, Paulo fala em 2 Coríntios, quando ele diz, Deus tira de mim o espinho na minha carne, e Deus diz, a minha graça te basta. A palavra bastar aqui é arkel, que significa ser suficiente, ser fortalecido, ser ajustado, ser adequado. Ele diz, a minha graça é suficiente para você vencer a sua jornada. Você não precisa de mais nada, além do que eu já estou derramando sobre você, sobre a graça que eu estou derramando sobre você. E muitos de nós estamos nos esforçando. E é legítimo o nosso esforço para sermos melhores para Deus. Mas o nosso esforço não vai ser suficiente. Alguns de nós estamos aqui hoje, travamos batalhas por muito tempo pelos mesmos pecados. Cadeias de depressões, misérias. Muitos de nós aqui lutamos contra pecados que nós podemos qualificar como mentira, como fofoca, como pornografia, como mentira. E alguns de nós aqui já não conseguimos mais orar, porque nós não conseguimos criar uma cultura de oração nas nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas o maior desafio de um cristão é orar. Fala para o irmão, Deus vai te dar uma boa notícia aqui hoje. Vai te dar uma boa notícia. Porque aquilo que parece imprescindível para a nossa jornada se torna um empecilho. Muitos de nós nos sentimos culpados porque não conseguimos orar todos os dias. Não conseguimos desenvolver uma cultura de oração, de santidade, porque nós achamos que nós estamos nos esforçando, mas como nós somos falhos, nós não conseguimos. E por não conseguir, e por tentar e não conseguir muitas vezes, nós podemos acreditar que nós não somos os escolhidos de Deus. Então nós desistimos no meio da jornada, porque nós contamos com o nosso esforço, quando Deus está dizendo, eu tenho graça para liberar sobre você, e você com a minha graça vai ser irresistível, você com a minha graça vai ser imbatível, você com a minha graça vai ser adequado, fortalecido para romper com os pecados. Sabe, você pode acreditar
Que a graça foi derramada para você, para que quando você pecasse, você tivesse um lugar para ir, um lugar aonde se esconder e dizer: Deus, perdoa o meu pecado, porque o Senhor morreu por mim, e a tua graça foi derramada para que eu tivesse perdão. E de fato isso aconteceu, e isso existe para você. Mas a graça de Deus não foi derramada para um homem que peca, mas foi para capacitar um homem que deseja não pecar no seu caminho. Talvez você possa dizer: mas eu sou falho, eu sou falível, e de fato nós somos, mas talvez você já ouviu que o pecado deveria ser um acidente nas nossas vidas. Muitos de nós não encaramos o pecado como um acidente, porque nós não temos força para resistir ao pecado. Nós até temos a intenção, mas nós não temos os recursos para vencer o pecado. Porque nós não abraçamos aquilo que a Bíblia diz, que é a arma de Deus para vencer o pecado, que é a graça dele. Por isso a Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então essa noite eu quero te apresentar algo para você que tem lutado e tem perdido essa batalha. Eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero te apresentar coisas que talvez você leu e aprendeu de forma desconectada. Mas hoje tudo vai se conectar. Amém? Tudo vai se conectar. Eu quero começar a ler um texto que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem após mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Aqui João faz essa declaração, de uma declaração muito simples, aonde nós precisamos, de uma forma bem pedagógica talvez, e eu vou te pedir essa assistência essa noite. Talvez eu vou ler alguns textos aqui e eu vou contar com as suas conexões. Eu vou contar com o seu raciocínio também. Para que não seja só eu, mas que a palavra te ensine e te exorte aqui essa noite. João está dizendo que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Foi Moisés. E Jesus faz uma declaração que a lei foi dada a Moisés e terminou-se em João. Quando Jesus faz essa declaração, ele diz que o maior dos profetas era João, mas ele era o menor no reino de Deus. Jesus estava falando agora sobre o Espírito Santo, porque a partir de João, quando Jesus morre na cruz, o Espírito Santo é liberado para que agora todos nós fizéssemos morada de Deus, já pudéssemos ser morada de Deus. Então, de uma forma bem prática, se a lei foi entregue a Moisés, e de Moisés até João Batista, a lei governou e regeu o mundo, a questão é que você sabe disso, que depois que Jesus morre na cruz, agora há a dispensação da graça, ou seja, a partir da morte de Jesus, Jesus vence o pecado, e o pecado agora é colocado na cruz do Calvário, e a partir daquele momento nós já não vivemos mais sob a lei de Moisés, mas agora vivemos sobre a lei de Cristo. Então a graça de Cristo agora prevalece a partir da morte e ressurreição de Jesus. A grande pergunta não é se estamos vivendo na graça ou na lei. Nós sabemos que vivemos na graça. A pergunta é se a lei foi dada a Moisés e se biblicamente Moisés foi o sucessor de vários homens de Deus, o que existia antes da lei? Antes da lei, o que era? O que tinha, como Deus governava o mundo antes da lei? A resposta está no livro de Efésios, no capítulo 1, se você quiser e puder. Eu queria que você abrisse comigo. Efésios capítulo 1, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade. Então, olha para mim, a Bíblia diz que a lei de Deus, a lei de Moisés era incapaz de remover pecados.
A Bíblia diz no livro de Hebreus que ano após ano nós oferecíamos sacrifícios para que Deus estendesse ou o cordeiro fosse imolado em favor do pecado, mas não tinha o poder de remover pecado. Mas a Bíblia também diz que quando João Batista viu Jesus, quando Jesus caminhava até João Batista faz uma declaração, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então agora, Jesus na sua vida, na sua encarnação, trazendo a sua graça e a revelação da graça de Deus. Jesus é aquele que remove pecados, mas essa era a ideia de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz no livro de Gênesis, por exemplo, que Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Ou seja, antes da lei ainda existia graça. A questão é, por que Deus colocou a lei se a graça já estava vigente no mundo? Talvez você saiba que Adão pecou, e pelo pecado de Adão, todos nós fomos, de alguma forma, contaminados pelo pecado. E talvez você saiba que o pecado é transgressão, mas a palavra pecado também é errar o alvo. Nós também erramos o alvo. Nós deixamos, à medida que o pecado foi proliferando na humanidade, nós deixamos de ouvir a Deus. Então a Bíblia diz no livro de Romanos, se você quiser abrir comigo e anotar, Romanos capítulo 3, no verso 23, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por causa da graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, Adão peca, mas Deus ainda na sua graça conseguia se revelar a alguns homens. Noé, por exemplo, o próprio Adão, a Bíblia diz que quando Adão peca, Deus desce no jardim. Pergunta para Adão onde que ele estava, para dar chance de arrependimento para Adão. Mas a Bíblia diz que Adão joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa no diabo, o diabo não tendo ninguém para culpar, assume a responsabilidade. E Deus, no seu imenso amor, ele mata um animal, ele mata um cordeiro e veste o homem para que o homem não andasse mais nu. Essa já era a tipificação da morte de Jesus, que cobriria a nossa vergonha. Ali já era a tipificação de graça já sendo derramada no jardim do Éden. Deus já estava mostrando que o seu nível de relacionamento era através da graça. Mas à medida que a humanidade foi crescendo, à medida que as pessoas foram ficando más, e a gente vai ver isso principalmente na história de Noé, que Deus decide acabar com aquela raça de homens que estava pervertendo a criação. À medida que isso foi acontecendo, Deus teve que intervir e através de Moisés colocar e estabelecer leis que pudessem governar civilmente, moralmente e cerimonialmente a vida de um homem. Agora a lei não era a regra de Deus, a lei tinha um objetivo. E eu quero te mostrar qual o objetivo que era esse. Gálatas capítulo 3, verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, ou em outras traduções, o nosso aio, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle de aio ou de tutor, em algumas traduções. Ou seja, quando Deus libera a lei para o homem, a partir daquele momento Deus tinha uma intenção de levar moralmente e espiritualmente o homem a Deus, porque sozinho o homem não conseguiria se achegar a Deus. Talvez você está aqui hoje e você ouviu muitas vezes sobre isso.
que nós deveríamos abonar o Antigo Testamento, nós deveríamos esquecer, mas a verdade é que o Antigo Testamento, por completo, aponta para um lugar que se chama Jesus. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que ainda que o Velho Testamento fosse sombra de coisas que haveriam de se manifestar, eles apontavam para a graça de Deus. Porém, quando tudo isso foi revelado através do relacionamento com Jesus, então agora a lei foi abolida, a lei foi encerrada, ou a lei foi cumprida em Jesus, agora nós retornamos a um lugar onde Deus já estava, que era a graça de Deus. Então, a partir desse momento onde a lei já não me diz respeito mais no sentido de cumprimento, porque Jesus cumpriu no meu lugar, agora eu volto a uma posição que Deus já estava desde a eternidade sonhando para mim, que era um lugar de relacionamento com Ele. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus, através de Jesus, Ele construiu um novo e vivo caminho para que eu tivesse acesso a Deus agora. Então, a partir desse momento que eu e você fomos salvos pela graça, criamos agora um caminho para ter um relacionamento com Deus, nós retornamos a um lugar onde Deus já nos esperava desde a eternidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? A intenção de Deus sempre foi liberar a graça dele sobre as nossas vidas. Amém? Dito isso, nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho de Jesus é quando nós experimentamos da graça de Jesus, da presença de Jesus. Porque a graça é de fato a boa notícia do evangelho. Porque você pode dizer para um homem, você pode ser livre do seu pecado, e não dizer para ele como, porque ele sozinho não consegue. Você pode dizer para as pessoas, Deus pode mudar a sua história e ser de fato algo que toca o coração das pessoas. Mas elas sabem que pela sua história, pela sua conduta, é impossível que a sua história mude. A única chance que nós temos de ter uma vida mudada, de termos uma vida transformada, de termos cura, de termos um nível de libertação, é quando nós abraçamos o evangelho da graça de Deus. Quando nós dizemos, Deus, eu não consigo sozinho, mas a tua graça é suficiente para mudar a minha realidade. Então Deus vem com a sua graça e alcança a minha vida e me liberta daquilo que eu preciso ser liberto. Faz sentido? A graça, então, é uma porta aberta para mim e para você. Porém, a única forma de nós acessarmos a graça de Deus é mediante a fé. Segundo o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, na palavra inteira por 7 vezes, indicando que o único caminho para a sobrevivência, para a vida que Deus tem para as nossas vidas mesmo, seria através da fé. Então nós precisamos, como igreja, entender que o que abre a porta para a graça de Deus entrar na minha vida é fé. E se eu tenho fé e eu recebo dessa graça de Deus, e eu vou dizer o que é fé, é entender que você não precisa fazer nada, é você abrir a sua boca e a sua vida pode ser mudada. Acho que você não entendeu. Você pode falar para o seu irmão, se você abrir a sua boca aqui hoje e confessar Jesus e pedir ajuda para Jesus, sua vida pode ser mudada. Você crê nisso? Você pode dizer um amém aí? Amém. Você não precisa fazer nada para alcançar misericórdia e graça. Porém, a graça é uma interação, uma simbiose entre Deus, que liberou essa graça sobre mim, e eu, que preciso me relacionar com ela. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, verso 7. Se eu estiver sendo teológico demais, eu peço a sua compreensão essa noite. Vai melhorar. Você acredita nisso? Pode acreditar em mim. Vai melhorar. Mas eu preciso te mostrar na Bíblia. E ser bem teológico aqui, bem pontual em tudo que eu vou dizer. Porque o que eu estou andando aqui é numa linha bem fina. Pessoas podem ter vindo de escolas teológicas diferentes da minha. E por causa disso, as pessoas podem se sentir ofendidas. A minha intenção aqui não é te ofender, é te mostrar na Bíblia coisas que talvez você não entendeu até agora. Amém? Então vamos junto. Filipenses capítulo 1, verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, de todos vocês, uma vez que tem em meu coração
Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Participando da graça de Deus. Participando da graça de Deus. Ou seja, se eu tenho o dever de participar da graça de Deus, é porque existe a possibilidade de não participar da graça de Deus. Se Deus está dizendo, se a Bíblia está dizendo, você é participante comigo, pode ser que você tenha a opção de não ser participante da graça de Deus. Vamos de novo. Atos capítulo 13, agora, versículo 43. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuasse ou confirmasse ou resistisse ou perseverasse na graça de Deus. Se eles estavam dizendo persevere na graça de Deus, é porque você tem a opção de não. Então a graça não é unilateral, não é Deus dizendo eu vou te abençoar, custe o que custar. Ainda que Deus tenha essa intenção, existe algo que é tomado por fé quando eu acredito. Então é uma relação entre eu e o que Deus tem para a minha vida. É óbvio que antes Deus não tinha essa opção. Então a lei supria essa opção. Mas agora Deus está dizendo, pela graça eu vou te salvar. Se você entender isso por fé. Então a partir de agora eu posso ser participante e eu posso perseverar. 1 Pedro capítulo 5, verso 12. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes. Mantenham-se. Ou seja, se a graça fosse uma ação unilateral da parte de Deus, eu não precisaria ficar firme, ela me fortaleceria. Então Deus está dizendo, eu vou derramar sobre você, e você mantenha-se firme. Mais um, estou acabando, prometo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É uma direção de Paulo para Timóteo, fortifique-se na graça. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém? Esses textos no final a gente tem que dizer amém para eles. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que você precisa manter-se firme, você precisa perseverar, você precisa se fortificar e você precisa crescer em graça. A Bíblia diz nos livros do Evangelho que Jesus crescia em sabedoria e... Então é possível nós conhecermos uma graça e crescermos nessa graça. Crescermos na graça de Deus, fortificarmos-nos na vontade, na graça de Deus, avançarmos, mantermos firme na graça de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que há uma relação, porque nem tudo que está disponível para você pode ser experimentado por você. Porque você pode ouvir essas coisas dizendo, Deus tem graça, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, e você vai olhar para você mesmo e dizer, não consigo. Para mim não tem jeito. E agora eu começo a ser legislador de mim mesmo. Quando eu deveria tomar por fé e não por méritos. Quando eu deveria dizer, Senhor, se o Senhor tem isso para mim, então eu recebo. Eu vou acreditar, porque eu não acredito em mim, mas eu acredito no Senhor. E eu recebo o que o Senhor está dizendo para mim. Porque se cada um aqui ia começar de mim, que falo para vocês essa noite, se não fosse a graça de Deus na minha vida e na sua vida, a gente não estaria aqui agora. Verdade ou mentira? Muitos de nós que estamos sentados aqui hoje somos improváveis. Não era para a gente estar aqui. Se não fosse um encontro com o sobrenatural,
Se não fosse um encontro com a graça de Deus, a gente não estava aqui agora. Mas isso foi projetado desde o início. Deus sabia, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus sabia desde o início, desde a fundação do mundo, que a gente não ia conseguir sozinho. Deus sabia desde o início, quando fez você, colocou você no ventre da sua mãe, Deus sabia que você ia precisar da graça dele para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua vida, a sua jornada. Deus sabia disso. E Deus mostrou isso na palavra inteira. Ele mostrou como que você e eu podemos ter acesso a isso. Vou te provar. Lucas, e eu prometo que é o último texto que a gente vai ler. Lucas capítulo 15. Esse você não vai nem precisar de ler, que você já conhece. Lucas capítulo 15. Eu quero mostrar como que alguém que interage com a graça de Deus, como que alguém que entende qual é o propósito da graça, como que alguém que entendeu e recebeu e se relaciona com a graça pode experimentar de Deus. Então eu quero ler aquilo que o próprio Jesus falou sobre a graça. Lucas 15, versículo 3. Então, Jesus nunca falou sobre graça, mas ele viveu e nos ensinou sobre graça. Lucas capítulo 15, verso 3. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa em busca de com diligência, até achar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve na terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E foi que chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz de mim como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, você pode dizer isso, ainda quando estava longe. Vamos ver se você vai entender. Fala para quem está do seu lado: quando você ainda estava longe. Viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, quem correu? O pai, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Então o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lhe e põe-lhe um anel nas suas mãos e alparca nos seus pés. Trazei-me o bezerro cevado, matai, comamos e nos alegramo-nos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Feche seus olhos.
meu amigo Jesus, essa é a tua graça se movendo sobre nós. É essa sim. Eu sei que nós podemos entender, mas hoje nós queremos experimentar dessa graça também. Eu oro aqui essa noite, a partir desse momento que o Senhor tenha liberdade de tocar o nosso espírito e a nossa vida, a fazer sentido e colocar as peças nos lugares certos, para que tudo possa corresponder à tua presença e ao teu desejo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor, mas você não leu nada sobre graça aqui nesse texto? E não, eu não li sobre, mas eu te mostrei exatamente o que é a graça de Deus. Não, eu não tenho nenhuma palavra graça nesse texto. Não, não tem, mas aqui é a maior graça que você pode entender sobre a verdade da graça de Deus. Não existe outro texto na palavra que seja tão explícita a graça de Deus. Porque Jesus vem construindo com parábolas o que estava sendo manifestado. Ele fala de 99 ovelhas que foram encontradas e uma que foi perdida. De fato, a Bíblia diz que o pastor, ele corre atrás da ovelha que foi perdida e alcança a que foi perdida. Isso mostra para mim e para você, entre outras coisas, a individualidade do amor de Deus pelas nossas vidas. O interesse de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, não importa quem você seja. Não importa. Não importa o que você tenha feito de errado. Se você se dispersou em algum momento, não importa. Você é importante para mim e eu vou atrás de você. A parábola da ovelha perdida reflete a respeito da individualidade, do cunho pessoal da graça de Deus que alcança todos nós. Aí Jesus vem e conta a parábola da dracma, a dracma perdida. Uma mulher que perde, então agora ela acende a luz, ela varre a casa, ela faz uma diligência para mostrar o interesse e o valor que aquela dracma tinha para ela. Então a graça de Deus não é só algo individual, de cunho pessoal, mas Deus tem o interesse em te encontrar. Você pode dizer um amém? Deus não tem só um lugar onde você grita e Ele te busca. Deus tem o interesse em encontrar você. Isso é a graça de Deus. Uma graça que não importa quem você seja e não importa qual tenha sido o tamanho do estrago que você já fez. Deus vai te alcançar e Ele tem o interesse de fazer isso na sua vida, se você quiser. Mas aí Ele vem agora e constrói a parábola do filho pródigo. A parábola de alguém que fez tudo de errado. Tudo de errado. Tudo que podia fazer e que não podia fazer. Fez tudo errado. E ele cai em si, dizendo, eu fiz tudo de errado. Eu nem sou digno de ser chamado filho. Eu só peço uma chance para estar no mesmo ambiente que meu pai está. Eu nem preciso ser considerado. Meu pai pode me tratar como qualquer pessoa. Eu posso ser um Zé Ninguém, desde que eu esteja perto dele, eu posso ser um Zé Ninguém, não importa. Deus diz, ei, você não entendeu. A Bíblia diz, Jesus contando palavras de Jesus, que o filho decide voltar. E a Bíblia diz que quando ele está voltando, não é ele que chega até o pai. A Bíblia diz que o pai corre. O pai corre em direção do filho perdido. Se a gente contar essa parábola para alguém, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você fala de herança na sua vida? Herança é discutida depois da morte dos nossos pais. Nós discutimos herança depois que os nossos pais morrem. Ponto final. A Bíblia diz que aquele menino, a parábola de Jesus, a parábola dele, aquele menino queria, quando pediu a herança, ele queria dizer, pai, eu prefiro você morto, me dar a minha parte. Eu quero adiantar, eu quero precipitar o seu óbito. Quero que você morre logo, porque eu quero ter acesso à minha herança.
Alguém já falou para você que você merecia estar morto? Você já foi rejeitado no nível de dizer, para mim você não deveria nem existir? Olha aqui, talvez alguns já. Talvez alguns até no ventre da mãe, a mãe dizendo para a sua gravidez que ela não deveria ter acontecido. Muitos de nós já experimentamos de níveis de rejeição, mas talvez a ponto de preferir que a pessoa estivesse morta. Acho bem pesado. E aquele pai que foi rejeitado, agora corre em direção ao filho que o rejeitou. Ele diz, não importa o que você me disse, não importa o que você fez, não importa o que você passou, o importante é que você decidiu voltar para mim. O importante é que você decidiu fazer caminho de retorno, e quando você decide voltar, eu vou correndo para te buscar, porque eu acho que você é importante para mim. E talvez isso fosse o suficiente, a demonstração de amor fosse suficiente, a demonstração de graça e de receber fosse suficiente. Imagina você rejeitar alguém e depois essa pessoa te abraçar e dizer, não filho, fica preocupado, não, eu te amo. Já seria suficiente, mas o amor de Deus, revelado pela graça de Deus, faz muito mais do que isso. A Bíblia diz que o pai manda ele vestir roupas no filho. Manda colocar sandálias nos pés. Manda botar um anel no dedo. As sandálias falam de identificação. Só escravos andavam descalços. Filhos andavam de sapatos. Ele chega como um escravo. Ele é recebido como um escravo. Mas imediatamente Deus diz, ei, você não é um escravo. Você é meu filho a quem eu amo. Você não vai ficar como você está. Eu vou mudar a sua identidade. Você vai ser reconhecido como meu filho. Amém? Fala para quem está do seu lado, você é filho de Deus. Existem sandálias nos seus pés. Existem sandálias nos seus pés. Mas aí ele diz, agora veste roupa nele. Vista roupas nele. As roupas aqui têm uma linguagem de restituição. Devolver para ele aquilo que era dele. Devolver para ele aquilo que ele perdeu. Ele saiu como alguém que tinha filiação e identidade, mas agora ele volta como alguém caído aos pedaços. E Deus diz, o pai diz, não, eu vou mostrar para você que tudo que é seu continua guardado em mim, então devolve para ele roupa. Eu quero dizer para você, olha para mim, que a graça de Deus vai restituir os anos que você viveu longe de Deus. A graça de Deus pode restituir as alegrias que você perdeu no processo. As dores que foram causadas no processo, a graça de Deus pode restituir isso na sua vida. E se não fosse suficiente, Deus diz, então põe um anel no dedo. Anel fala de autoridade. A autoridade. Fala de crescermos, fala de graça sobre graça. Me leva a entender que Deus, pela sua graça, me fez alguém mais do que merecedor, mais do que filho. Ele me fez muito mais do que um receptor, ele me fez um canal da graça de Deus. Porque agora aquilo que eu recebi, eu posso e tenho autoridade para compartilhar. Eu posso falar da graça porque eu fui alcançado pela graça. Minha pergunta para você aqui essa noite, se eu pudesse parar por aqui, mas eu prometo que eu já estou acabando, é que se algum dia você entendeu que se você voltasse para Jesus, se você chegasse mais perto de Jesus, você ia ser só aceito. E Deus diz, olha, não é só aceito. Se você entender quem eu sou na sua vida, eu vou te restituir. Eu vou te dar sandálias, eu vou te dar nome. Eu vou te dar anel, eu vou te dar autoridade. Eu vou mudar a sua vida por completo. Mas o pai ainda faz uma afirmação. Ele diz, traga-me o bezerro cevado. E isso é fantástico. Traga-me o bezerro cevado. Sabe o que é um animal cevado? Você sabe? Quem aqui sabe o que é um animal cevado? Deixa eu ver. Ninguém? Um animal que foi engordado intencionalmente para ser abatido.
Preste atenção. Um bezerro cevado foi um animal separado e engordado intencionalmente para ser abatido. Quando o pai diz, trazei-me o bezerro cevado, ele estava dizendo que tinha algo preparado para o filho desde o momento que o filho foi embora. Pegou? Quando o filho foi embora, o pai separou um bezerro. E disse assim, eu vou engordar esse bezerro, porque um dia meu filho vai voltar. Um dia eu vou ser a melhor opção dele. Eu vou ser a única opção dele. E ele vai voltar. E quando ele voltar, eu vou celebrar com ele. Então eu vou separar algo especial para aquele dia. Sabe o que é a graça? A graça é algo que te espera. Custe o tempo que custar. Passe o tempo que passar. Passe o que passar na sua vida. Deus tem um bezerro cevado esperando eu e você voltarmos para a casa dele. Deus tem uma festa preparada esperando eu e você voltarmos para a casa dele. Voltarmos para o centro do coração dele. Voltarmos para o lugar que muitos dizem, pastor, mas eu sou crente, eu nunca saí da igreja. Mas talvez você saiu com o seu coração do lugar aonde você deveria estar. Você se perdeu dentro da casa do pai. O filho mais velho entendeu isso. A parábola continua e a Bíblia diz que o filho mais velho era exatamente assim. Um saiu, mas o outro ficou, e o que ficou também se perdeu no processo. A parábola de Jesus era mostrar que Deus sempre tem algo preparado, esperando o nosso retorno. E isso, meus irmãos, é a revelação mais profunda da graça de Deus. Não importa onde você esteja essa noite, não importa o que você passou, não importa o que você fez, não importa o que houve, não importa. Se você levantar a sua mão e o seu coração e dizer, Deus, eu quero voltar, Deus tem roupas, Deus tem nome, Deus tem uma festa para você. Se você dizer sim, a Bíblia diz que os anjos celebram, mas aquele que está por detrás dos anjos celebra. Sabe quem está atrás dos anjos? O seu pai, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. Ele voltou para o lugar aonde era dele. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você e eu quero orar com você essa noite.